Ora viva, sejam bem-vindos ao 36º Teatralidades. É verdade, estamos em plena segunda temporada. Na verdade, a semana passada passei por aqui e tivemos um Teatralidades especial, mais ou menos de resumo daquilo que foi o equinócio, e agora sim vamos arrancar para a segunda temporada, para continuarmos as nossas conversas sobre teatro, descontraídas sobre teatro. Eu já falei aqui do pai do teatro, aquele que é considerado o pai do teatro português, no caso o Gil Vicente. Já falei por exemplo, Almeida Garrett, que é o pai do teatro moderno, digamos assim, o responsável pela criação dos teatros nacionais, e falta-me falar de um outro pai. O teatro tem muitos pais, é verdade. António Pedro, que provavelmente eu já falei um pouquinho de António Pedro, porque foi realmente o autor da primeira peça apresentada pela Varazim Teatro, na altura Grupo de Amadores. Foi com uma peça que se chamava Desimaginação, Farsa do Cotidiano, da autoria do António Pedro, que surgiu o primeiro trabalho do Varazim Teatro. Mas o António Pedro é de facto uma figura maior de toda a cultura portuguesa e pode-se dizer contemporânea, e que nem sempre é devidamente reconhecido, porque António Pedro, embora tenha nascido na cidade da Praia, em Cabo Verde, veio muito novo para Portugal e veio para Lisboa, estudou, foi estudar para a Galiza, para uma instituição religiosa, onde começou e esteve ligado ao teatro, onde se ligou ao teatro, e depois esteve a viver também em Paris e formou-se também, tirou algumas especialidades na Sorbonne, e esteve ligado ao movimento dos surrealistas de Lisboa. Foi ele, conjuntamente com um amigo e uma amiga, que levaram a efeito a primeira exposição surrealista em Portugal. Era um artista plástico, um poeta, um escritor, um colecionista, um ensaísta, um encenador, ator. É de facto uma figura fascinante da cultura portuguesa e que deve ser olhado com muita atenção. Um dos feitos, na minha opinião, claro, importantes do António Pedro foi a introdução daquilo que é o teatro independente em Portugal. Foi o criador daquela que é hoje a mais antiga companhia de teatro independente em Portugal, que é o Teatro Experimental do Porto. E o Teatro Experimental do Porto, eu explico já porque é que estou a falar disto, há 2 anos atrás ficou excluído dos concursos de apoio, dos apoios sustentados da DG Artes à criação artística. Porquê é que eu estou a falar disto? Porque nos dias que correm é perfeitamente notório, e a tendência é que se acentue, que esta questão dos apoios às artes está no centro da discussão política destes dias. E porquê? Porque é importante que esta ideia seja passada. Normalmente, as pessoas tendem a considerar que os artistas são uns subsídio-dependentes, porque só vivem através de subsídios, dão-lhes subsídios para não fazerem nada. Pois bem, a democracia assenta em 2, 3 pilares: a educação, a cultura e a saúde. Se qualquer um destes pilares ruir, não se pode nunca viver em democracia. Se não tivermos acesso à saúde, não há uma democracia. Se não tivermos acesso à educação, não há uma democracia. Se não tivermos acesso à cultura, ao conhecimento, ao crescimento individual do cidadão, não há democracia. E por isso, a Constituição Portuguesa consagra o direito da igualdade, da oportunidade de acesso à fruição cultural. O que é que isto quer dizer? Que qualquer cidadão português deve ter a mesma oportunidade que qualquer outro, em poder fruir da cultura, de um objeto cultural. E compete ao governo assegurar isso.
Compete ao Governo assegurar a criação cultural do país, uma atividade cultural para o país. Simplesmente, o que acontece é que o Governo não tem meios para o poder fazer por ele próprio. E mais do que isso, deve-se afastar de ser o Governo a programar a criação. Deve-se afastar de ser o Governo a dizer o que é que deve ser feito ou não deve ser feito do ponto de vista da criação, da obra, porque senão estaríamos aqui a lavrar numa situação de haver um condicionamento do pensamento livre e imposto pelo poder. Esse condicionamento, como é lógico. Então, é por isso que o Governo tem que recorrer a instituições privadas e independentes para serem elas a cumprir esse papel constitucionalmente consagrado, esse direito constitucionalmente consagrado dos cidadãos. E é nesse sentido que surgem este tipo de apoios. E digo isto porque, neste momento, o que acontece é que de 100% de estruturas e de projetos que foram submetidos à candidatura à DG Artes, para poder ter um tecido cultural rico, desses 100% de projetos aprovados e considerados de importância, considerados relevantes, só 60% foram apoiados. O que se passa não é que as pessoas queiram ter um acesso fácil ao dinheiro. O que se passa é que as pessoas querem que sejam cumpridas aqueles que são os pressupostos impostos pela lei. E é nesse sentido que muito facilmente ouvem falar do 1% para a cultura. 1% do orçamento para a cultura, mas para a cultura criativa, para a criação artística, para a circulação, para poder um espetáculo que é feito em Lisboa poder ser visto e assistido também em Bragança, poder ser visto e assistido também na Póvoa de Varzim e todos podermos ter acesso a essa cultura, não ser uma coisa centralizada, uma coisa localizada, mas de acesso generalizado. E depois cada um de nós seremos livres de querer ir ver ou não. O que nós temos que ter é o direito de poder ir ver. E é por isso, é por esse motivo que a arte, os artistas, a classe artística está em luta, em favor de um direito que é de todos nós e não em favor da sua própria barriga ou do seu próprio umbigo. Bem-ajam e até para a semana.